Fala aí pessoal, boa noite. E aí, Tudo bem, Hilton? Beleza? Boa tudo noite. bom? Boa noite, Tudo como é que você ótimo. tá? Caminhando, e você? Tudo bem, graças a Deus. Obrigado aí por ter aceitado o convite pra gente conversar um Eu que pouco aí hoje. agradeço. Eu que Vamos bater agradeço. um Eu tô te papo ouvindo um aí. pouco falhado. Tá falhado? Tá um pouco picotando aí a sua chamada. Será que é tal do fone? Melhorou alguma coisa ou nada? A mesma coisa? Eu tô te ouvindo, só que fracionado. Mas tá bom, eu não sei se, Deixa, se, se só tá pra mim assim. deixa eu trocar o fone, porque eu tô com o fone da Apple, mas eu uso um outro fone aqui, de repente pode ser isso, não sei. Beleza. O meu áudio tá fluido pra você aí? Tá, Que de o repente. seu Ah, tá então tá bom. tranquilo. Vou trocar aqui. Ver se vai melhorar, calma aí. Vê se melhorou. Cara, eu tô ouvindo do mesmo jeito, mas vambora. Tá do mesmo Deixa. jeito? Então não é o Vambora. fone, não. Achei que pudesse ser fone, mas Não. sem fone fica melhor? Ou é a mesma coisa? É, tá melhor sem fone. Então vou deixar sem fone meu. Show. Eu te ouço bem. Vou aumentar um pouquinho aqui. Beleza. E aí, como é que estão as coisas lá no novo empreendimento? A gente tá um pouco parado, né, cara? Essa pandemia tirou um pouco os nossos planos do trilho, né? Sim, Mas, assim, o que tá dando pra gente adiantar, a gente tem feito. Vamos entendi. esperar para ver, né, como é que o mundo vai se comportar. Hoje eu recebi a notícia que tá havendo a segunda onda, né, agora da pandemia. Então, assim, mais do que nunca, eu acho que as coisas só vão normalizar mesmo quando a Sim, gente tiver uma solução em definitivo, né, para esse caso. sim, Mas, na medida do possível, a gente tá fazendo, né? Na minha função primária, não mudou muita coisa, né? Porque, como engenheiro de software, eu trabalho sentado aqui o dia inteiro. Mas, como empreendedor, a gente está um pouco pausado, digamos assim. Estamos no stand-by. sem saber o que vai acontecer, né? Porque É, verdade. hoje um cliente mesmo estava conversando comigo sobre demissão. Aí Uhum. como fazer, se vai demitir, vai fechar a empresa, se vai demitir, vai deixar a empresa aberta para quando voltar, não sabe se vai Não voltar. sabe, né, qual é a decisão mais inteligente a ser feita, né? Porque do ponto de vista matemático, a gente não sabe o fim, né? Aí não tem como a gente chegar na conta fechada. É uma coisa muito no escuro, É, que você não tem nenhum histórico para se basear. Ah, sim. quando E aconteceu, eu fiz assim. Ah, é, aconteceu há 30 anos atrás, eu estudei sobre isso, mas não tem nada, não não tem. tem E como assim, saber. um ponto interessante, Hilton, é o seguinte, cara. A gente já sabe que a maioria dos comerciantes, né? Vou falar comerciantes, empreendedor tá na moda, mas assim, de um modo geral, todo mundo tá comerciando, tá fazendo comércio das coisas. É, a maioria dos comerciantes eles já estavam sem caixa.
tá? Sim, Então, o cara, ele já estava tombando dívida na maioria das vezes, né? Ou seja, ele não, você como contador, sem explanar, mas com certeza você sabe que a sim, adimplência dos impostos não tá no seu melhor nível. sim. Então, cara, aí você imagina o cenário, a pessoa tá ali tombando dívida, certo? A parcela, aí parcela o simples no final do ano para aderir novamente, aquela coisa que todo pequeno empreendedor já passou na Sim. vida. Aí ele se vê numa posição de ter que fazer demissões. Como é que faz? O cara já não tinha caixa para suportar o negócio dele aberto de forma azeitada, que é o que a gente chama ali, o negócio rodando bonitinho. Aí do nada ele zera a receita e tem que demitir as pessoas. Então, cara, para muita gente foi o fim da linha, né? Né? E também Muita gente. tem a questão também que o governo não dá crédito. Esse é um outro ponto, né, que eu Aí, tenho lido. E eu já, na época que eu estava com operação aberta de varejo, eu sempre briguei muito que eu via uma dificuldade muito grande na captação. O pequeno e médio empreendedor, ele não consegue captar, tem uma barreira burocrática gigantesca para fazer captação, né? sim. Você deve sofrer isso, deve ter um monte de cliente pedindo decore e não sei o que, mas, sabe, 1000 documentos e no final das contas o cara não consegue captar a grana para injetar no negócio. Não, e não é nem só isso. Eu, como tenho uma linha de trabalho diferente, eu não tenho nem a preocupação só do cliente me pedir. Eu, antes do cliente pedir, eu já estou Já mostrando tá para ele a linha de sugerindo. crédito e Aham. tal, mando informativo, mando isso, mando aquilo, mas o cara chega e fala, pô, eu não consigo pegar nada. Você falou que tem a linha tal no banco, mas eu não consigo pegar. Eu falei, cara, Não sei, o gerente não sabe nem do que você tá falando. A maioria das vezes é assim. sim, esse novo aí que agora entrou, o Pronamp, que Aham, então, sim. só tem um banco ainda preparado para oferecer. São É uma 12. sacanagem, Então, né? o gerente do Itaú, que eu estou querendo ver também, se eu pego, ou até mesmo para ter a expertise de saber mais sobre a linha de crédito, ele está há 3 semanas para me informar que o Itaú ainda não está pronto ainda para. Sim. Só que, só que as coisas estão rolando, né, cara? Estão É, a acontecendo, gente ninguém já pode está esperar. 90 dias, né? A gente já está 90 dias sem faturar, né? A gente, assim, os empresários no Brasil estão maior Sim, parte sem faturar e sem expectativa nenhuma de fazer uma reposição. Aí, e tem sim, um cenário interessante que é o seguinte, cara. Eu sempre atuei no ramo de alimentação. Mais para frente eu vou dar um sim. briefing na minha trajetória nesse meio. Mas o ramo de alimento é um ramo mais sensível ainda, porque o estoque tem validade, né? Shelf life que a gente chama, tempo de prateleira. A Sim, gente já está parado há 90 dias, com certeza o cara, um restaurante que tinha estoque, o estoque dele já foi embora. Então, para ele sim, startar a operação de novo, ele vai precisar de quê? De capital para poder fazer a sim. compra. Porque provavelmente ele está com um débito com o fornecedor dele, então ele vai ter que botar um dinheiro na frente. Como é que ele vai fazer? Não tem como fazer, né? Então, Não tem então de onde tirar, né? não tem. Esse é um outro ponto. Talvez o governo tenha que, em algum momento, fazer algum tipo de capital ou linha de crédito para startar as empresas novamente. Sim, Porque senão, cara, não vai voltar quase ninguém. não vai Não voltar quase tem, ninguém. não Ó. tem, não tem empreendedor com caixa disponível, salvo as empresas de rede, empresa que tem dinheiro vindo de bolsa, mercado. Sim, Aí é sim. outro cenário. Mas Mas, tirando isso, cara, não é, tem, nenhuma forma de se fazer diferente. Ah, entendi. tem um conhecido meu que tem um restaurante, tá? A única coisa que ele salvou do estoque dele foram os vinhos. Ele vai voltar ao restaurante dele só com vinho? Não, Não vai, pô. com certeza. Entendeu? Mas pegando esse gancho aí, eu acho que a gente já pode até começar a conversar sobre o que a gente marcou hoje a nossa conversa. Queria que Sim. você se apresentasse aí pro pessoal, né? Tem muita gente, algumas pessoas entrando no meu Instagram, outras do seu. E Uhum. a gente veio aqui conversar hoje, né, sobre a tua história, né, na área do Sim, empreendedorismo. sim. Hoje você também está com um outro empreendimento, mas totalmente diferente do que você teve. E queria que você falasse aí para a gente, aí, dar um briefing aí para a gente. Tá, beleza, beleza. Então, meu nome é Zé Carlos, né? Eu sou campista, campista cabrunco. E assim, eu venho de uma família
de comerciantes, tá? Nessa época não tinha o termo empreendedorismo, empreendedor, então eu sempre soube que meu pai era comerciante. Ele abria negócio, aí dava errado, aí ele abria outra coisa, e eu nasci nesse meio. Então, aos 17 anos, cara, já vendo essa situação, eu tinha a inquietude de querer abrir um negócio. E eu sempre fui muito autodidata de pesquisar, sempre gostei de computação, daí veio a minha formação acadêmica em computação. Hoje eu sou engenheiro de software, atuo fazendo algum serviço, inclusive dos empreendimentos é uma empresa de software que eu estou costurando para ser lançado mais para frente. Então, por ser autodidata, eu pesquisando assim uma forma de abrir negócio e uma forma assim de ter mais mastigado, porque eu não tinha pretensão alguma de ter formação administrativa, fazer administração, engenharia de produção. Então eu descobri franquia. Franquia era um negócio assim, você pagava um valor a mais, você comprava o know-how da empresa de, teoricamente, um sistema que já foi testado por outras pessoas e você tinha uma chance maior de dar certo. Né? Garantia de sucesso não existe em nenhuma das áreas. E as pessoas confundem franquia também com a garantia 100%. Um McDonald's talvez te dê uma garantia bem alta, mas não é garantia. Mas também não é 100%. Eu já vi McDonald's fechar, entendeu? Já vi outras redes grandes também fecharem. Sim. Então, lá nos meus 17 anos, entrando para a faculdade, eu apliquei para ser franqueado da rede Subway, né? Que é uma multinacional. Ela já tinha uma história de ter vindo para o Brasil na década de 90, não ter sido aceita muito bem pelo mercado, veio com uma operação gigante, veio com lojas de R$1 milhão e ela saiu do Brasil. Então, depois da bolha, ela retornou e, assim, quando eu apliquei, cara, a Subway tinha 200 lojas no Brasil, tá? Hoje, assim, com as baixas, a Subway já passou por uma baixa agressiva, mas na época do auge dela, ela chegou a 2.000 lojas, 2.000 PDVs no Brasil. Então eu participei desse crescimento. Por muito tempo eu fui franqueado mais novo da rede no Brasil todo. Com 18 anos eu já tinha uma loja aberta. Tá? Então, como foi essa abertura? Meu pai colocou o capital da primeira loja. Tá? A gente saiu eu morava numa casa e meu pai sempre muito preocupado dos negócios darem certo ou darem errado, porque ele vem de uma época que as coisas davam errado com muito mais facilidade do que davam certo. Então, sempre inflação, com medo. Né? Época de inflação. Ele veio daquela época que tinha que comprar no mês para garantir o preço, que ele não sabia o que ia acontecer. Então, ele falou assim, cara, beleza, eu vou te ajudar, a gente vai fazer esse investimento, mas a gente vai abrir no nosso imóvel, tá? Porque se der merda, com perdão da palavra, a gente não vai ficar com dívida para pagar ainda com nenhum lugar nenhum locador, né? E assim, graças a Deus, depois da primeira loja, eu tive um sucesso explosivo aqui eu não sei, assim, eu parei de falar que aqui na nossa cidade tem essa mania. Esse problema de abril e todo mundo quer ir conhecer, isso é normal em qualquer cidade. Não, sim. Não, mas deixa eu só... Você falou isso agora, porque eu não sou de Campos, né? Eu vim para Campos em 2006. Eu vim para Campos em 2006. Mas uma coisa que eu sempre bato, e sempre quando falo isso que você falou, eu sempre bato nisso, que uma mania de campista forte é isso, é achar que as coisas só acontecem aqui. Isso que você está falando não só acontece aqui. Em qualquer lugar, novidade enche e só mantém quem tem ali, de repente, um diferencial, alguma coisa. Mas a novidade todo mundo enche, todo mundo vai. Sim. Né? A gente chama isso, assim, popularmente no varejo do fenômeno da mosquinha da luz, né? Acendeu a luz, vão todas as moscas no mesmo lugar. Então, assim, como não sendo diferente de nenhum lugar, né? Minha primeira loja, assim, abri com fila na porta, fila todo dia. E graças a Deus, um faturamento muito alto, uma operação enxuta, tá? A Subway no início, ela tinha uma operação muito rentável, tá? E dessa primeira loja, logo 3 meses depois veio um shopping para Campos, né? O primeiro grande shopping de rede conhecida, e
no meio de franquia, a gente tem uma regra, assim, até um ponto para se explicar. Franquia, ele não tem área, tá? Por exemplo, eu, aqui em Campos, eu tinha a preferência na abertura de lojas da mesma marca. Então, quando veio o shopping, tinha acabado de inaugurar uma loja e eu pensei, cara, como é que eu vou dividir mercado agora com outra pessoa? Porque no shopping a preferência era minha, mas se eu não abrisse, outro franqueado iria abrir. Aí eu acabei tendo que fazer um financiamento via capital de giro. Você conhece esse? Bem, O espreme tudo, vai pagando, no final das contas tá pago, entendeu? bem. Então, naquele artigo que eu te mandei lá, depois a gente pode até compartilhar, eu cito muito isso, né? Que eu fiz a descoberta mágica, que era a máquina de abrir loja, né? Com uma eu fiz outra, com duas eu fiz mais uma, com três eu fiz outra. Então, o próprio giro das lojas funcionando me fez abrir loja com muito mais facilidade, tá? Então, em 4 anos, eu já tinha 5 lojas da Subway, tá? E depois disso, eu comecei a ver que o mercado da Subway estava saturado para mim, na minha região. E aí eu comecei a diversificar. Aí migrei para Megamate, trouxe uma franquia de sorvete argentino, que é muito famosa lá, Fredo, aqui para Campos, com uma operação ousada, porque o ticket médio é alto, né? A gente apostou com um investimento não tão moderado, investimento alto, com uma operação arriscada, mas eu estava confiante porque ela era dividida em sorvete e café. Então, na minha cabeça era, quando o sorvete estivesse fraco, que é o frio, o café estava forte e vice-versa. Então, era complementar. E isso me fez achar que poderia dar certo. A operação durou um ano e 3 meses, por aí, assim. Como tudo aqui é efeito mosca na lâmpada, no início, faturamento altíssimo. Falei, nossa, agora acertei. Eu vou ficar rico aqui vendendo sorvete. E aí o faturamento foi caindo, até que passou do meu break-even lá, do ponto de equilíbrio, comecei a ter prejuízo. Sustentei o prejuízo por um tempo, depois fechei. Tá. Então, voltando lá atrás, então em 4 anos eu já tinha 5 lojas da Subway e comecei a me aventurar em outras marcas, tá? Nesse meio tempo, eu estava fazendo faculdade, me formei, perdi minha mãe, tive assim, o tabuleiro se mexeu de várias formas, as peças foram mudadas, né? E eu estava querendo, eu sempre tive a vontade de montar uma empresa que operasse restaurante. Eu nunca tive a vontade de ser aquele franqueado que fosse ficar com a barriga no balcão, tá? Porque o franqueado que fica com a barriga no balcão é o melhor franqueado, tá? Porque é o cara que está ali de olho no atendimento, de olho no produto, de olho na qualidade, nos procedimentos, e isso sim garante a lucratividade da loja, tá? Quando você começa a querer operar de forma profissional, né, criando uma estrutura administrativa aí embaixo desse chapéu, desse guarda-chuva, você encaixar as lojas, aí o cenário muda, tá? Porque aí você começa a lidar com mais mão de obra. Mão de obra é um ponto crítico, não só no varejo, mas em qualquer área no Ainda mais no nosso empreendedorismo país. brasileiro, né? Ainda mais no nosso país. Ainda mais no nosso país, que detém 95% das ações trabalhistas de todo mundo estão aqui no Brasil. O mundo tem 5%, né? Os outros 95% estão concentrados aqui no Brasil. Então, assim, continuando, cara, a partir do momento que eu comecei a querer profissionalizar o negócio, foi que eu comecei a enfrentar dificuldade. Porque, como que eu posso explicar? A estrutura operacional fica mais caro à medida que você cria um escritório, cria uma estrutura administrativa para tocar os negócios. Então, eu tinha um escritório central com pessoa de DP, pessoa financeira, tinha gerente geral, tinha supervisor, tinha um cara que fazia entrega em loja. Então, se você for começar a botar na ponta do lápis, a minha estrutura já começou a ficar pesada a partir do ponto que eu profissionalizei o negócio. Então, nesse ponto, foi um ponto assim, que eu considero um erro,
Mas não foi assim, um erro meu, porque desde o início, eu não queria ficar só com uma loja. Se fosse para eu ser franqueado de uma loja só, eu não seria. Eu queria montar uma estrutura que tocasse lojas de varejo. No meu ponto de vista, esse foi assim, o erro crucial para o negócio não ir à frente. Tá? Ele deu certo por muitos anos. Eu operei varejo alimentício por 10 anos. Tá? Então, muita água passou debaixo dessa ponte aí nesse período. E, assim, a gente passou uma época muito boa, né? Uma época de ascensão. E depois a marca começou teoricamente, a querer bater de frente com fast food. A Subway não era, ela era um fast food, tá? Na categoria de alimentos, né? De refeição rápida, mas ela não é hamburgueria. Então, a partir do momento que a Subway começou a botar produto com ticket baixo para bater com essas promoções de McDonald's e Burger King, o franqueado começou a ter a margem de lucro esmagada, entendeu? Então, uma loja que era rentável, tipo, te dava 25% de lucro líquido, passou a te dar 10%, bem operada, tá? Operada pelo franqueado. Entendi. Quando a loja passa a ser operada por funcionários de uma estrutura, a situação já muda. Aí já vai então, cara, a sensibilidade, a acurácia do treinamento, do atendimento, da qualidade do produto faz muita diferença. Principalmente nesse tipo de varejo. Né? Fraca, né? Assim, falando especificamente da onde eu tenho experiência de cadeira. O fast food, ele trabalha com primeiro emprego, trabalha com pessoas jovens, tá? Então, a tendência dessa geração é que não se leve muito a sério o trabalho nessa época, tá? Porque provavelmente o cara não tem família, ele não, sabe, ele tá preocupado em sair no sábado, domingo ninguém queria trabalhar, então, se você fosse ver o índice de falta, cara, sábado e domingo era assim um negócio muito complicado. E logo a gente tinha que ficar remanejando. E nos dias que você tinha mais público, né? Sim, que teoricamente é o dia que as pessoas dão mais ênfase à refeição fora do lar, né? Então é o dia que o cara vai no shopping com a família. E, assim, é o dia que a gente mais sofria. Assim, eu cheguei a ter 120 funcionários nessa estrutura. Então, assim, todo dia eu tinha 2, 3, 4, 5 faltando. É um trabalho duro, tá? A gente tem que dar muito valor ao empreendedor, principalmente o cara da alimentação, que ele sofre. Mas aí, deixa eu te fazer uma pergunta. Por exemplo, você falou que uma franquia você não queria ter, uma loja você não gostaria de ter. Mas você já começou quando você abriu a primeira loja, você já estava com a ideia de abrir outras para fazer essa estrutura? Ou você só pensou na estrutura depois que... Não. Então, quando eu assinei o meu contrato, eu já assinei para 2 franquias, né? Porque eu já sabia que eu já queria logo em seguida abrir uma outra franquia, justamente pela cidade aqui ter um território grande, né? Então a gente já queria estrategicamente posicionar uma aqui na região da Pelinca e o outro em uma outra posição, para a gente trabalhar com 2 públicos. Então, desde o início, a franquia ajuda muito nisso, né? Ela faz análise. É uma marca muito boa, tá? Eu não tenho nada para falar da marca. Aprendi muito, tive inúmeras oportunidades. Eu costumo falar que foi uma faculdade bem cara que eu paguei, entendeu? E nenhuma faculdade, nenhum MBA te dá essa prática. Tá? Essas situações que você tem que lidar ao longo do dia a dia, cara, é enriquecedor, te traz problema, mas traz crescimento também, entendeu? Entendi. Então, continuando só a linha de raciocínio, o negócio ele começou a perder lucratividade. Então, quando eu comecei a perder a minha margem, a minha estrutura já estava alta, a minha estrutura já estava pesada. Então, quando a minha régua, rapidinho bateu, eu já comecei a ter que fazer corte. Quando você começa a fazer corte, aí você desequilibra seu time, você cria um estresse na equipe assim, de corte, de demissão, então as pessoas já começam a não levar muito a sério. Então aí você começa a ter problema com o fornecedor, sabe? O boleto atrasou e não sei o quê. Aí desencadeia 1000 coisas. Quando você começa a não ter lucratividade,
aí você começa a gerar uma bola de neve. Então, no meu final, eu já tinha, das 5 ou 6 lojas, eu acho que eu tinha 7, eu tinha 2 ou 3 positivas e o restante negativo. Então, eu bancava a estrutura toda com 2 lojas sadias para poder manter o negócio na esperança de que as coisas iam se recuperar, que lá na frente a gente fazia um parcelamento e colocava a casa em dia. E por isso que eu comecei a live falando isso. Essa ânsia, essa esperança, é a esperança de todos os empreendedores, cara. A gente sempre está esperando que mês que vem vai melhorar, mês que vem o dólar vai cair, o Bolsonaro vai parar de falar besteira. Alguma coisa vai acontecer que a gente vai melhorar e aí a gente vem parcelando para trás. Entendi. Só que a gente tem que saber qual é esse limite, né? O limite de tomar pancada. Exatamente. Acho que deu uma travada. Até aí. quando? Oi. Até quando a gente vai ficar... Aí. Tomar pancada e ressurgir. Tomar pancada, ressurgir. Até a hora que não consegue mais, né? Não tem mais força para isso, né? Sim, exatamente. Então, eu acho que você tem que chegar a fazer uma análise fria. Fazer análise fria com o próprio peito não é fácil, né? Porque é fácil a gente analisar o vizinho. Analisar a si próprio é muito difícil, né? É um exercício diário. E, cara, assim, aí chegou... pode falar. Deixa eu te perguntar. Eu li lá no teu blog, no site, né? Ah, sim. No site lá, que depois você pode, no final, dar o endereço aí para quem quiser entrar. Falando sobre o capital de giro, né? Que você diz aqui, não utilizar o capital de giro para expansão. Mas quando você utilizou por falta de experiência ou por empolgação de não precisar pegar capital de terceiros para deixar o capital de giro para outra? Então, eu já tinha experiência, né? Não foi por falta de experiência, não. Já tinha ciência. Foi empolgação de ter um negócio com faturamento alto, uma máquina azeitada que te gerasse uma receita mensal, que eu fazia a conta ali mais ou menos em 6, 7 meses, se eu parcelasse, porque eu já tinha crédito com o fornecedor das máquinas. Então, eu ganhava um gap e espaçava a minha dívida e encaixava ela no meu custo, digamos assim, das lojas. Então, eu meio que matava a lucratividade por um tempo dessas lojas e usava o giro ali para fazer uma outra loja. Então, eu colocava a loja em operação muito rápido e ela mesmo contribuía para pagar as parcelas. Então, assim, eu tinha um plano. Eu colocava a loja para funcionar em 2 meses, no máximo. Então, quando eu tô com a obra já perto de startar, eu comprava os equipamentos em 30 dias, recebia. Então, eu tinha que aportar a primeira entrada de todos os equipamentos, digamos assim. E aí, logo depois, eu colocava a loja para operar e essa loja já começava a participar das parcelas dela. Então, cara, eu consegui quitar a loja de 300, 400 mil em 8 meses. Mas isso quando a gente tinha um faturamento alto, a gente tinha uma marca com um apelo mais forte, tá? Então, hoje eu vejo a rede como mais uma concorrente. Antigamente, ela era vista como fast food saudável. Ela se perdeu no meio do caminho a partir do momento que ela começou a brigar com promoções com esses outros players de fast food. Então, eu acho que esse foi o pior cenário. Eu participo de grupos ainda de franqueados, assim, vejo que, cara, é uma aflição ainda constante, sabe? As pessoas estão sem margem, os franqueados eles não estão conseguindo manter as lojas abertas. Pelo que eu vi no estado do Rio de Janeiro, 50% das lojas já fecharam, tá? Desses 50%, eu não sei se os outros 50%, tá? Quantas vão retornar? Entendi. Isso a gente está falando só de uma marca, né? De uma franquia. Uma marca. E cara, e o resto todo, o Rio de Janeiro, o Brasil todo, tantos outros empreendedores que estão nessa situação, ou pior, sem amparo nenhum, entendeu? Porque, teoricamente, um franqueado ele ainda tem um amparo da franqueadora. Seja dando direção, seja falando faz aquilo, busca essa linha, busca outra linha. E o resto, né? A maioria das pessoas. Mas aí você considera um erro utilizar o capital de giro para expansão? Você não faria hoje de novo mesmo? Não faria. Não faria. Mesmo tendo a lucratividade que tinha, você separaria? Eu separaria. Não faria. Porque, assim,
quando você mistura, você mais do que ninguém sabe disso, né? Não se deve misturar centro de custo, não se deve misturar. E eu fazia essa mistura, tá? Eu via como uma loja só, sei lá, 800 mil de faturamento, 700 mil de despesa. Eu não fazia essa divisão, isso é errado, né? Porque você perde um pouco o cenário, você não vê onde está sangrando. Sim. E aí, depois que começou a baixar a régua, eu comecei a fazer isso de forma individual. E aí sim, eu identifiquei aquele cenário que eu te falei, que eu tinha 3, 4 lojas sangrando e 2 com a torneira fechadinha. Mas isso eu poderia ter feito desde o início. Tá? Se eu tivesse feito desde o início e ter separado uma quantidade, ali uma porcentagem de lucratividade de cada operação para fazer tipo um fundo de investimento para novas aquisições ou novas operações que vierem, esse seria o cenário ideal, entendeu? Você separar isso. E aí você se programar em cima daquele caixa. Entendi. Né? Porque... É porque muita gente também demoniza capital de terceiros, né? Certo. Não foi o meu caso, sim. Não foi o meu caso. Eu não tenho nenhum problema com isso. Inclusive, existem capitais de terceiro com um custo muito baixo. Pra você ter noção, recentemente eu vi que tem operações em cima de consórcio. Não sei se você já chegou a ver. Operação de 0,20 ao mês. Sim, o dinheiro é um dinheiro de graça, né? É um dinheiro que... lógico que não é um dinheiro muito fácil de ser captado, mas se conseguir é de graça. Então tem oportunidade. Mas sim, a grande questão, cara, é que as oportunidades elas ficam para as pessoas que geralmente não precisam delas, né? São as empresas grandes, pessoas que já estão capitalizadas. É aquela história, o banco só bate na minha porta quando eu não preciso dele. Quando eu preciso dele, a gente nunca consegue, né? Isso eu vivi. E você coloca também aqui que planejamento estratégico é fundamental. O que você quer dizer com esse planejamento estratégico que você diz é o quê? Em cima de quê? Então, esse planejamento estratégico ali foi esperar o ponto de maturação de cada loja. Né? Eu tinha ano que eu tinha 3 aberturas, 3 inaugurações no mês. Eu nem sabia se a loja que eu tinha acabado de inaugurar, ela ia dar certo e eu já abria outra. Tá? Então, ter um planejamento estratégico é falar, não, beleza, nesse ano de 2020 eu vou abrir uma operação X, vou esperar 8 meses, 1 ano, para a loja atingir o ponto ideal de maturação dela, e daí sim a gente vai ver se a gente vai avançar ou não. É ter calma nas decisões, entendeu? Mas na ânsia de crescer, na ânsia de querer aumentar essa máquina automática de se criar loja, aí você, não, beleza, eu tô com folga aqui, eu vou botar, surgiu oportunidade ali, abrir uma área ali, e aí você vai nessa, entendeu? Isso mas aí no caso da loja, mas aí no caso da loja do shopping, você não teve muito o que pensar sobre isso. Não. Nessa eu não tive escolha. Eu tenho cliente franqueado de outros ramos, uhum, que até fechou uma franquia agora, mas que ele relutou muito, ele estava para anos para fechar, mas ele relutava muito pelo isso que você falou, que a franquia não é exclusiva. Ela vai oferecer para outro. Você tem que exatamente. E ele ficava, eu vou fechar, alguém vai pegar e vai, além de competir, ele pode detonar a marca da cidade. Aí eu vou com ele. Aí você vai ter um concorrente seu dentro da sua operação, né? Porque imagina um cenário assim, cara, tem 2 caras dentro da mesma cidade. Um resolve colocar o preço de um sanduíche X mais barato que o seu. Cara, o cliente vai comprar no outro. Então vai gerar uma concorrência e isso é permitido. Apesar dos preços serem tabelados, mas de acordo com a região, para baixo o franqueado pode mexer, ele não pode mexer para cima. Tem o teto, mas não tem o piso, né? Não tem piso. Se você quiser zerar sua lucratividade, a estratégia é sua. Sem falar na qualidade, né? Porque ele também pode ter qualidade de atendimento ruim, qualidade do próprio produto ruim. Sim. É tudo uma marca só, então a marca vai toda... Exatamente. Ninguém tem essa distinção de que a loja X é de fulano, a loja Y é do outro cara lá, é diferente. Não, é uma marca, né, cara? Você vai ver lá, vou comer sanduíche da Subway. Não interessa se é na loja X ou Y. Se você for atendido na Y, a X também é ruim para você. E você vai falar para 10 pessoas, né? Que a gente sabe que um cliente mal atendido, ele fala para até 10 pessoas. Então,
um cara bem atendido, ele fala para 1, 2, no máximo 3. Sim, Agora, para falar mal é muito rápido. entendi. Entendeu? E essa parte também de trabalhista, funcionário, como é que você fazia? Qual era o seu, como é que eu vou dizer? Qual era a ferramenta? Como é que você lidava com essa quantidade toda de funcionários? 120 funcionários É muito coisa complicado. é de grande empresa, não é de pequena Sim, empresa, é de grande sim, empresa. sim. Sim, de fato era uma operação grande, era uma operação que, por isso, tinha uma estrutura, né, administrativa, porque é humanamente impossível uma pessoa dar conta de tantas lojas e tantos funcionários. Então, eu tinha esse escritório que fazia muito essa parte de DP, Departamento de Trabalho, de pessoal lá, né? A gente já mandava os nossos, digamos assim, a gente fazia uma parte do trabalho do contador. Tá? A parte de DP a gente fazia, então a gente mandava planilha de falta, essas coisas já tudo meio mastigado para facilitar, né? Uma parceria. Diante desse cenário de tantos funcionários, a gente começa a ter que delegar. Tá? Então a gente delega a parte de captação de novos funcionários, recrutamento. É uma parte muito sensível, né? Eu considero talvez a parte mais crítica do negócio de varejo, principalmente se o seu funcionário lida de frente com o seu cliente full time, todo o tempo. Quando você não tem um critério muito bem definido para contratar, você começa a deixar qualquer pessoa entrar. A operação do fast food, ela é uma operação com turnover alto, ou seja, entra e sai muito funcionário a todo tempo. Então, uma das métricas que a gente usava era o número, o KPI do turnover durante o mês. Cara, eu tinha 5, 6, 7, 8 demissões mês e contratava a mesma quantidade. Quando você... Aí é o cenário que você vai chegar onde eu vou... Você vai entender onde eu quero chegar. Quando você está com um faturamento alto, você pode ter uma gordura de funcionário, certo? Se sua operação roda bem com 7, você pode botar o 8º para te garantir nas faltas, falta de final de semana que a gente comentou, para te garantir numa qualidade mais rápida, numa qualidade melhor no atendimento, agilidade, não sobrecarregar a sua equipe, uma série de coisas. Sim. Quando você começa a ter queda de faturamento, aonde você vai mexer? Você mexe na folha, você mexe nos seus funcionários. Então você tenta trabalhar enxuto, você tenta fazer escada de horário, um chega a 10, outro chega, sabe, para poder esticar. Quando você começa a fazer isso, quando um funcionário sai, você tá urgente precisando de um cara. Você precisa de um funcionário urgente para cobrir essa operação. Então, o seu filtro de contratar, opa, passou na rua aqui, peguei, bota para dentro. Começa a funcionar que faz sanduíche, um dia treinou. Então, você perdeu a qualidade do treinamento, porque você treinou o cara muito rápido, você jogou ele ali no meio do pessoal, cara, faz sanduíche aí, olha o seu colega do lado aí, porque ele sabe fazer sanduíche. Fica olhando um dia, amanhã você já tá bom. Porque você já estava enxuto. Como é que você deixa a sua loja com -1? Você vai piorar um negócio que já estava ruim. Sim. Então, aí você começa a criar uma bola de neve, né? Você começa a botar gente desqualificada para dentro, não dá o treinamento correto. E aí o atendimento fica pior ainda. O atendimento pior, seu faturamento cai mais ainda e seus problemas vão aumentar cada vez mais. Então, esse é um negócio que você de fora do negócio, você consegue enxergar agora. Mas no calor do momento, é muito difícil você enxergar isso, entendeu? Principalmente numa operação grande, que era, assim, para parar uma operação dessa, seguramente, quantos R$ 1.000 de rescisão você teria que ter? Então, Sim. você fica nessa, mesmo caso do seu cliente aí do shopping. Além disso, no shopping ainda tem o problema da multa, né? Da multa contratual com o locator. Você tem que pagar multa para sair do shopping. Então, além do problema com a franquia, você ainda tem problema com a administração do shopping, tá arriscado a ter processo. É complicado. Essas demais. decisões, elas não aparecem no seu planejamento estratégico. Esses problemas, melhor dizendo, eles não aparecem. Você não consegue enxergar isso. Isso Sim. é o que a gente chama de problema de campo. Só quando você entra em campo que você vai ver, cara. Você vai ver que tem um buraco na grama, que a grama tá soltando ali.
sabe? Que fulano... isso é na prática, não adianta. Por mais e organizado que você seja, você não vai identificar esse tipo de coisa. Então, lidar com isso no dia a dia. E você teve muito problema jurídico também, tanto trabalhista Muitos, quanto de cliente? muitos. De cliente Não, também? não, de cliente não. Eu sempre tive muito problema trabalhista, cara, muito problema trabalhista. Acho que isso não é uma particularidade só minha, tá? Eu vejo nos grupos que eu participo, isso é um problema recorrente, inclusive tem algumas franquias têm até assessoria jurídica para esse caso, tá? Já avisando ser um ponto muito sensível na operação. E um fator decisivo para o sucesso também, tá? Porque em uma ação trabalhista, o cara pode perder 20 mil reais num funcionário que recebe o piso, tá? Sim. Então, isso num pequeno negócio, seguramente é a falência dele. Seguramente. Entendi. Seguramente. Então, assim, aí eu comecei a fazer alguns trabalhos para minimizar isso. Né? Eu tinha um escritório jurídico que fazia a auditoria da nossa documentação para minimizar impacto financeiro no âmbito trabalhista. Mas, mesmo assim, isso é um ponto sensível da operação. Tá? Até hoje eu não consigo enxergar muito bem como se resolve isso. Nas grandes redes, um Burger King, por exemplo, o balanço é aberto, tá? Quem quiser identificar, é só pegar o último balanço aí do trimestre, vocês vão ver que lá tem uma linha exclusiva para ação trabalhista. Eles destinam 1,5% ou 2% do faturamento bruto. Não, acho que do EBITDA. E justamente para ações trabalhistas. Porque uma provisão. a provisão de ação trabalhista já está lá no demonstrativo de resultado deles. Então, isso já é... Isso é impossível. Do pequeno, isso é impossível. É aí que eu ia chegar. Aí, beleza. Pô, por que você não fez isso? Porque, cara, não tem dinheiro. O pequeno empresário, ele não ganha... Cara, ele tá pagando as contas dele. Não dá para ganhar dinheiro. Então, ele começa a ter uma escala, aí sim ele começa a ganhar dinheiro. Tá, mas com a escala vem esses problemas que a gente entrou falando. Eu, particularmente, Hilton, eu não vejo o varejo alimentício como um produto escalável, tá? Não vejo. Talvez com uma empresa com muito capital, como o Burger King, né? A título de curiosidade, o Burger King, ele tem 700 lojas operando no Brasil. Dessas 700 lojas, 600 lojas são lojas próprias, ou seja, do próprio Burger King Corporation, tá? Então, eles têm essa capacidade de caixa para enfrentar os problemas, cara, de reclamação de cliente, processo de cliente. Quantas vezes eu fui no Burger King aqui da minha cidade e fui mal atendido? Por quê? É tudo... Cara, não tem nenhum dono de negócio ali. Não. O dono não está ali. Então, qual é o motivo, qual é o incentivo que a equipe tem para tratar o cliente bem? Porque se eu trato bem ou mal, pouco importa, o salário dele vai cair. É assim que é o pensamento, entendeu? E com isso a gente gera um problema. Mas, estudando um pouco melhor, a estratégia do Burger King não é dar lucro com os restaurantes. Tá? O Burger King é uma empresa que foi comprada por um fundo de private equity. O que isso significa? Private equity é o seguinte, você compra a empresa com problema operacional, injeta capital e gestão, levanta essa empresa, aumenta os números dela e vende depois. Então, eles compraram o Burger King com 100 operações no Brasil, hoje tem 700, quando chegar a 1.000 eles vão vender, mas eles continuam botando caixa. Seguramente eu te garanto que tem várias lojas do Burger King com prejuízo contábil. Mas, estrategicamente, isso faz parte do negócio deles, entendeu? Eles querem vender número, entendeu? Isso é uma coisa que eu demorei a entender, mas agora faz sentido para mim. Então, o varejo escalável é o varejo nesse modelo. O varejo do pequeno empreendedor não é escalável. Nesse momento, com a estabilidade jurídica que a gente tem no Brasil e com
eu não sei se é bem a palavra, porque a gente não pode generalizar. Tem pessoas que agarram o primeiro emprego com muita vontade. Tem outras que não dão muito valor. Então a gente tem uma leva de funcionários que, pô, cara, pega o primeiro emprego, trabalha ele, porque por mais que aquilo seja um degrau na vida dele, e é o que a gente espera que seja, que o cara almeje um crescimento, ele precisa, enquanto ele estiver em cima desse degrau, dar o melhor dele. E aí, na maioria das vezes, isso não acontece. O cara tá no emprego dele ali, vamos supor, ele virou atendente do McDonald's. Ele não quer ser atendente do McDonald's. Ele quer outra coisa. Então, ali ele vai trabalhar mal, de má vontade, sabe? E isso gera um problema que a gente narrou todo aí para trás, né? Um efeito cascata. Com certeza. E nas outras operações que você teve, claro que foi uma de cada outra loja, você viu muita diferença com a franquia? Com relação à franquia? De suporte? Você se refere a suporte? De suporte, de exigência. Sim. Eu gostei. O Megamart, O Fredo é de fora ou é daqui do Brasil? É argentino. O Fredo eu ajudei a marca a encontrar fornecedores aqui e tal. Na verdade, eu não era o franqueado direto, né? Era o meu irmão que era o franqueado. Mas a Fredo não tinha administração aqui no Brasil, tá? Então, esse foi um dos pontos bons. Um dos pontos a ser observado quando a gente for investir em uma franquia. Alguém que tem interesse em investir. Cara, essa empresa, ela tem uma estrutura administrativa no Brasil? Ela tem uma experiência que garante esse suporte ao franqueado? No caso da Fredo, não tinha. Era uma operação recente, ela tinha 7 lojas no Brasil. Então, a gente tinha uma loja em Campos, a próxima loja era em Vitória. Pra você ter noção, quando eu tinha que comprar mercadoria, o sorvete vinha da Argentina. Então, o sorvete era fixado em dólar, tá? Nessa época. Por quê? Porque não tinha estrutura aqui no Brasil. Fixado em dólar, cara, tinha uma variação muito grande. E o fato da operação ser pequena, ela tinha um problema mais grave ainda. Que era o seguinte, eu só podia comprar carga fracionada quando o franqueado de Vitória queria pedir na mesma época que eu. Então chegou um ponto que eu não tinha estoque na minha câmara fria, eu tinha que pedir de qualquer forma sorvete, eu tive que arcar com uma carga sozinho, ou seja, um caminhão veio sozinho lá do CD deles, com a carga completa para viabilizar esse frete, e isso a gente estava falando de 45 mil reais de sorvete. Eu fiquei com esse sorvete lá, cara, sei lá, 6 meses para escoar. Então isso é um negócio assim, surreal. Nenhum empreendedor vai ter condição de colocar 45 mil reais a mais de giro num produto que não tem alto giro. Então, assim, são vários pontos que, lembrando agora, me vem à cabeça. Assim, hoje eu olhando, falo, cara, isso é inviável. Isso não vou fazer isso nunca. É melhor fechar a loja aqui agora. Não vou comprar esse caminhão de sorvete. Porque isso mata o meu giro. Eu tirei um negócio que eu tinha que pagar com 14 dias, demorei 6 meses para vender. Complicado mesmo. Entendeu? O ciclo financeiro acabou, né? Não, acabou. Numa loja que, sei lá, deixa de 10 a 15 mil mês, como é que você vai fazer? Você vai botar um aporte de giro que é 3, 4 vezes o seu lucro líquido mensal. Isso não tem lógica nenhuma. Mas eu só vi isso no percurso, né? Depois que eu estava em campo. Essas coisas você não analisa. Por quê? Quando você senta na mesa para negociar, você acha que o franqueador vai te falar isso? Cara, se o franqueado lá da Cafundó do Júlio não pedir, você vai ter que arcar com a mercadoria sozinho. Isso não vai ser falado. Não. Nunca, né? Porque todo mundo quer vender. Sim. Todo mundo quer vender o melhor dos mundos, né? É maravilhoso. A gente está implantando agora, daqui a um mês vai ter não sei o quê, daqui a outro mês a gente vai estar com mais 20 lojas abertas. Aí eles mostram o plano. Cara, mas aí é a sua responsabilidade analisar isso, né? A gente está diante de uma compra e venda, uma negociação. E isso a gente só ganha com o tempo, Wilton. Não adianta, cara. Não adianta a gente falar... E você investiu também em tudo isso numa época que a gente tinha outras perspectivas para a cidade também, né? Sim, exatamente. Era uma época...
duvido que faria agora. Né? Não. Duvido que faria isso agora. Né? Não. O cenário era totalmente diferente, né? Não tem dúvidas. Hoje, seguramente, eu vejo o cenário da nossa cidade aqui, especificamente em Campos, sim, desastroso. Desastroso para qualquer área, tá? Qualquer área. Eu tenho muito receio do cenário que a gente vai enfrentar. Não sei o que vai acontecer com os pequenos e médios empresários, tá? Eu estou preocupado sempre com esses, porque eu sei a dificuldade que é, cara, você conseguir pagar suas contas em dia. Dificilmente, cara, o empreendedor pequeno e médio paga suas contas todos em dia. Ele sempre escolhe as contas, Ele sempre escolhe. E, assim, eu sempre falava, cara, administrar empresa com caixa sobrando é mole. Eu nem preciso administrar. Eu programo os boletos todos lá e não quero nem olhar. Pronto, eu administrei a empresa. Olha o faturamento, olha minha margem de lucro, olha lá as despesas, boleto tudo pago, ótimo. Qual o trabalho de empreendedor você tem? Agora, difícil mesmo, cara, é você conseguir empreender com dificuldade. É você criar coisa para aumentar seu faturamento. É você ter que escolher qual boleto você vai pagar, qual causa menos impacto na sua operação, qual vai desequilibrar menos a sua equipe. Essas coisas que são a verdade. Mas aí nessa parte a franquia te engessa um pouco, não engessa não? Engessa totalmente, porque você tem que seguir a cartilha, né? No negócio... Você falou de pensar uma ferramenta para melhorar o faturamento, se a franquia não estiver de acordo, você não pode fazer, né? Não pode. Você tem algumas ferramentas dele, um marketing de guerrilha ali, uma panfletagem, fazer parceria com escola, mas isso tudo eu nunca vi funcionar muito bem na prática. Eu tinha loja perto de escola. Tá? Eu nunca consegui ter muito resultado desse público. E era o público que eles focavam, né? Era o público de academia e escola. Cara, com o passar do tempo, ficou nítido que o negócio não era tão saudável quanto se vendia. Até porque, para poder brigar frente a frente com o McDonald's, a gente começou a ter que botar bacon, botar cheddar, botar uma série de coisas que aí você olha, beleza, o fast food é saudável, mas tem bacon? Ah, mas o bacon é para quem quer. Ok, mas se eu for numa saladeria dessas aí que é saudável, lá não tem bacon para eu escolher, entendeu? Tem só itens saudáveis. Então, essa era uma briga constante em reunião. A gente tinha board de franqueados, né? Onde eram comunicadas as decisões e era sempre discussão nesse sentido. Que a gente via que o direcionamento estava para mercado, tá? Tava para brigar com os grandes players, porque eu não sei a nível macro qual era a estratégia da franqueadora, mas a gente perdeu um pouco do tino do negócio, entendeu? Do propósito inicial, que era ser um fast food com uma qualidade mais saudável, digamos assim, com uma melhor opção, tá? Porque industrializado mas você tem vegetais frescos a todo dia, né? Os vegetais eram repostos a todo instante. Então a gente não tinha essa parte industrializada. Mas a parte de proteína, queijo e tal, era industrializado. Então, assim, esse foi um ponto que eu acho que foi aonde a franquia errou. Eu errei em vários pontos, tá? Errei na gestão de giro, errei no plano estratégico, né? Talvez no planejamento de abertura muito rápido. Não esperei a maturação. E, assim, Hilton, um ponto interessante, eu nem sei quanto tempo de live tem, que eu falo bastante. Tá faltando uns 6 minutos. Então, um ponto interessante pra gente citar é o seguinte, cara. As pessoas têm muita vergonha de falar que falharam, tá? O erro, ele é sempre ocultado, né? Então, eu te contei que eu fiz um projeto, né, que era o falhei.com, acabei não levando à frente, que a ideia era que os empreendedores, ao invés de mostrarem seus êxitos, né? Porque êxito a gente tem um monte. No Instagram tem um monte de êxito aí, gente que às vezes nem tem êxito, mas tá vendendo êxito, né? Na verdade, eu queria que a gente mostrasse a nossa falha para que o próximo não errasse igual, tá? Então, teoricamente, você fala o que você acha que você errou, né? Com evidência, obviamente, e que com isso as pessoas não errassem. Cara, mas eu vi que tem muita resistência. Aqui no Brasil, a gente tem essa resistência ao erro. Nos Estados Unidos, as pessoas são contratadas no currículo... Opa, minha bateria. Errou
quantas vezes? Esse cara já participou de quê? Quanto mais erro teve, mais disputado pelo mercado. Porque, teoricamente, o cara não vai errar de novo. É muito difícil o cara que errou uma vez errar de novo. Porque dói na pele, entendeu? Quando dói na pele, dói no bolso, é onde a gente aprende. Então, aqui a gente... Isso que você falou dos acontecimentos que você só ficou sabendo quando entrou em campo, hoje você já sabe. Pode acontecer coisas novas, mas muita coisa você já sabe. Sim, a chance de eu cometer os mesmos erros do passado, posso cometer, óbvio, né? Todo mundo pode cometer erro. Mas assim, eu já tô alerta para isso. Meu radar tá ligado para todas essas coisas que eu passei, entendeu? Então, se eu tiver que fazer um investimento futuro ou um novo empreendimento, com certeza eu vou tentar minimizar ou sanar 100% desses erros, entendeu? Então, assim, um recado interessante para a gente deixar para o pessoal é o seguinte, cara, errar não é feio, todo mundo erra, tá? Principalmente se você quer se aventurar no meio dos empreendedores. Abrir negócio no Brasil é muito complicado, é gostoso, é muito bom quando a gente vê um negócio que a gente sonhou muito, ele ser usado, ele ser frequentado, isso é maravilhoso, recompensa todo o caminho árduo, mas a gente vai errar. Isso faz parte, cara. Dá para levantar. Eu tô resolvendo meus problemas todos. Errei, já tive muito problema. Agora tem bem menos. Então tô pronto quase para começar a errar de novo. Porque certamente eu vou errar. E eu não tenho medo disso. E eu acho que ninguém deve ter medo de errar. E muito menos medo de falar que errou. Né? Não precisa esconder isso. Sim, mas no falhei.com você chegou a incentivar outros empreendedores a contar relatos? Sim. Eu tive muita adesão à lista, mas quando eu tentava solicitar a entrevista, que eu mandava a entrevista para responder de acordo com o script, eu não recebia. Eu recebi 3 ou 4 entrevistas, entendeu? Então as pessoas tinham medo de colocar uma falha exposta na internet, achando que isso ia manchar o currículo dela, ou sei lá, não sei mais o que passa na cabeça. Mas enfim, ninguém quer mostrar isso, entendeu? Sim. É também o medo de ser condenado, né? De ser condenado, exatamente. Ah, você quer me vender tal serviço ou tal produto, mas você já falhou assim assado. Sim. Cara, se você reparar bem, quando você começa a expor uma coisa que é oculta para a maioria, você começa a criar mais semelhantes. As pessoas se afeiçoam mais com você. Eu, depois que comecei a expor, escrever sobre isso, um monte de gente vem falar comigo, nossa, cara, eu errei nisso. As pessoas se sentem à vontade de falar sobre erro comigo, porque eu falei sobre o meu. Então, a partir desse momento, parece que eu tô aberto. Pode falar do seu erro comigo, entendeu? Tipo isso. Então, eu acho que falta mais verdade, mais transparência, menos se importar com o que as pessoas acham e mais aprendizado. Eu acho que esse é um ponto interessante para a gente levar para a vida. Humaniza mais, né, a relação. Sim, exatamente. Você não fica só naquela coisa do perfeito. Você é maravilhoso, não erra, Não os negócios deles são ótimos e tal. Não é assim que funciona, cara. Não é assim. Todo mundo tem dia bom, todo mundo tem dia ruim, né? Entendi. Cara, a gente tá terminando aí, porque já são 6h59. Show de bola. Passou rápido, uma hora. Muito rápido, né? Coisa, mas não é nada. É verdade. A gente vai falando, vai conversando. Pô, eu só tenho que te agradecer por ter aceitado o convite. Não, eu que agradeço a oportunidade. Muito legal. Obrigado, live cara. eu vou colocar lá no meu YouTube, lá, que eu tenho um canal lá no YouTube que eu pego todas as lives. Show de bola. Coloco lá para quem não assistiu, assistir depois. Fica 24 horas aqui, mas fica lá depois também. Isso, você coloca no seu IGTV também, que eu acho que fica para sempre aí. Sim. E te agradeço mais uma vez aí. Se quiser deixar uma mensagem final aí pra gente aí. E a gente vai... Vamos continuar aí nessa batalha aí diária. A minha mensagem final é o seguinte, cara. Empreendam, né? O erro fatalmente vai acontecer, mas um dia após o outro a gente consegue superar, tá? E entra em campo. Entrar em campo é a melhor oportunidade que a gente tem. Tá bom? Foi um prazer falar com você e agradeço a oportunidade. Valeu, tá obrigado bom? E boa noite. Um abraço, tchau. Um abraço, tchau.